espero que estejam bem. Nessa aula a gente vai entender como é que funciona o LVM, ou Logical Volume Management. O LVM permite gerenciar o armazenamento de uma forma mais flexível, possibilitando aumentar discos, mudar o tamanho das partições, organizar volumes lógicos sem precisar depender diretamente das limitações físicas do hardware, e é muito utilizado em servidores, ambientes virtualizados e também no ambiente cloud. Mas o que é o LVM? Ele é um sistema de gerenciamento lógico de armazenamento no Linux. Então, no modelo tradicional, as partições têm tamanho fixo. E aí, se falta espaço, às vezes é preciso fazer a migração de dados, recriar partições e até interromper os serviços, né? Mas o LVM ele vai criar uma camada lógica entre o disco físico e o sistema de arquivos. Ele tem uma estrutura, começando pelo Physical Volume, que é PV. Ele vai representar o disco físico ou a partição. O Volume Group, VG, que é um agrupamento de volumes físicos. O Logical Volume, LV, são os volumes lógicos utilizados pelo sistema. Então, seu fluxo é disco físico, PV, VG, LV e depois o File System. As suas vantagens são expansão dinâmica, flexibilidade, melhor gerenciamento, pode fazer snapshot, enfim. Bom, a gente já viu esse comando na última aula, mas para a gente verificar os discos a gente pode usar o comando lsblk. Perfeito. Esse comando exibe os discos, as partições, os pontos de montagem. E eu também posso usar esse comando em conjunto com o parâmetro "-f", que vai mostrar pra gente os file systems e os IDs. Pra gente começar a fazer essa parte prática de criação de volumes, primeiro eu preciso identificar o nosso disco. Posso rodar lsblk. Eu criei um disco novo e o nome dele é SDB. Então, para mim criar o nosso volume físico, eu preciso digitar sudo pv create /dev /sdb, que é o disco que a gente vai mexer. Veja que ele já deu a mensagem de sucesso. Agora, depois que a gente transformar o nosso disco em um volume físico, a gente precisa validar ele. Então, a gente pode rodar sudo pvs criado. Agora a gente vai criar um volume group com o comando sudo vg create. Eu vou dar um nome, vg aula /dev /sdb. E ele já foi criado. A gente criou então um grupo chamado vg aula que está utilizando o nosso disco SDB. Para validação, sudo vgs. Por fim, a gente vai criar aqui um volume lógico. Para criar ele, a gente vai rodar sudo lvcreate -l, que vai ser o tamanho do nosso volume. Eu vou colocar 2G, -n, que vai ser o nome dele. Eu vou colocar lv aula. E a gente precisa especificar qual é o grupo. Então, a gente vai colocar o nome do grupo que a gente acabou de criar, que é o VG aula. Perfeito. O volume lógico foi criado e para validar a gente pode rodar o comando sudo lvs. Depois que a gente já fez todas essas etapas, agora o que a gente precisa fazer é criar um file system. E para isso a gente precisa fazer a formatação desse volume lógico. Com o comando sudo mkfs, make file system, com o formato que a gente deseja, eu vou usar o ext4. E aí a gente especifica o caminho, dev /vg aula, que é o nosso grupo, /lv aulas, que é o nosso volume lógico. Dessa forma, o nosso volume lógico vai ter, então, um file system funcional. Perfeito. Então, vamos criar um diretório com sudo mkdir /mnt /aula. E aí a gente vai montar esse volume com sudo mount /dev vg aula lv aula mnt aula. E aí, pra gente validar, df-h. Perfeito. Ele já tá ali. E pra gente fazer um teste agora de escrita nesse diretório, a gente pode usar o comando touch dentro do nosso diretório. A gente vai criar um arquivo. Posso entrar nesse diretório e dar um ls, e aí o nosso arquivo já tá ali, então, perfeito. Ele já foi criado. Bom, além da criação do volume lógico,
do grupo. A gente também tem alguns comandos que a gente pode estar utilizando depois que esse volume já foi criado. Então, por exemplo, se eu quisesse aumentar o nosso volume lógico, eu posso usar o comando lv extend. Mesmo conceito, eu vou usar o "-l", né, para determinar o parâmetro de tamanho. E aí, pra gente fazer o acréscimo, eu vou utilizar o mais. O mais é para ele saber que a gente quer acrescentar. Eu quero mais 1 GB. E aí eu especifico o caminho e, perfeito, ele já avisa pra gente que o tamanho foi modificado. Se eu quisesse, por exemplo, fazer um redimensionamento do File System, eu posso usar o comando resize. Esse comando ele é utilizado para o formato XT4, tá? Então, eu utilizo sudo resize 2fs e especifico o caminho. Prontinho. Ele já avisa o novo tamanho. E agora eu posso validar a expansão com df-h. Então, o LVM permite a gente aumentar o armazenamento sem precisar recriar as partições. E aí, vamos fazer uma revisão para a gente ver os volumes físicos, a gente usa o comando pvs. Para a gente ver os volume groups, a gente usa o comando vgs. E para a gente verificar os logical volumes, a gente pode usar o comando lvs. E caso eu queira ver os detalhes completos, eu posso utilizar lv display. Bom, hoje a gente entendeu como funciona o gerenciamento lógico de armazenamento no Linux utilizando o LVM. A gente viu os volumes físicos, os grupos de volumes, os volumes lógicos, criação de file system, montagem e expansão dinâmica. E esses conceitos são importantes para a administração de servidores e para trabalhar numa infraestrutura. Em ambientes reais, o LVM ele é muito utilizado porque ele tem muita flexibilidade e ele também reduz o downtime durante a expansão de armazenamento. Por isso é muito importante que toda pessoa que trabalha com Linux entenda como funciona esse recurso. Eu espero que vocês tenham proveito dessa aula e a gente se vê na próxima.